Olá, seja bem-vindo à nossa aula 5 do módulo 1 sobre autoconhecimento. E você está no curso Master Leadership e Liderança Extraordinária. Vamos falar nessa aula a respeito de autoconceito. O posicionamento de uma pessoa diante das mais diferentes situações tem como base o seu autoconceito, pois é o modo como o indivíduo se autoavalia, vai ter impacto diretamente em todos os aspectos da vida. Assim, a gente pode afirmar que uma pessoa com uma boa relação intrapessoal vai tender a ter boas relações interpessoais. É de dentro para fora, como se a vida fosse um espelho. Até coloquei uma imagem aqui como um espelho, que informa justamente isso. A maneira como está dentro de você, você projeta para fora de você, e isso vai se espelhar nas suas relações, no seu trabalho, na sua vida pessoal, com os seus amigos, familiares e tudo mais. Inclusive nas suas escolhas, porque o seu autoconceito vai fazer com que você tome determinadas decisões e faça escolhas com base na crença que você tem das suas capacidades, do seu potencial, e quando você não acredita nisso, você toma decisões baseadas nessa não crença, né? E quando você acredita nisso, então você toma decisões baseadas nessa crença. O modo como a pessoa se compreende, se vê, vai abranger sua autoestima, autoimagem, os pensamentos e sentimentos em relação a si mesmo. Deixa eu botar minha telinha para cá, para baixo. Eu coloquei aqui uma imagem para você como um espelho d'água e que quando você coloca, sabe, joga uma pedrinha no lago e aquilo se espalha, é mais ou menos assim relacionado ao autoconceito. À medida em que você coloca uma pedrinha, aquilo se espalha, ou seja, aquilo que está dentro de você se espalha para fora de você. Então, a autoestima, ela está intimamente ligada aos modos de experimentar as situações da vida, ao sucesso no trabalho, às relações intra- e interpessoais, e a tudo que uma pessoa se propõe a fazer. Relação intrapessoal, você com você mesmo. Relação interpessoal, você com as outras pessoas na sua vida. A alta autoestima, ela vai permitir ao indivíduo, em qualquer idade, superar desafios, dificuldades que surgem aí no dia a dia da vida, utilizando os seus recursos internos como ferramentas para crescer perante as adversidades. Muito bem, todos nós temos recursos internos, todos nós temos ferramentas para crescer. A maneira com que você utiliza essa ferramenta, a crença em si mesmo, o senso do seu valor próprio, é que vai fazer com que você utilize essas ferramentas de uma determinada forma, né, de uma maneira proativa, utilizando, querendo crescer, ou até mesmo que você queira crescer, deixar essas ferramentas lá no cantinho, como se estivesse num porão, e às vezes elas até acabam enferrujadas. Ou seja, alta autoestima é aquilo que é ideal. Claro que, como a nossa autoestima, deixa eu até ampliar a tela aqui, como a nossa autoestima ela é construída constantemente na relação com o outro, então ela pode sofrer variações ao longo da nossa vida. Você foi construindo sua autoestima, seu autoconceito, com base nas relações que você teve na sua infância, na escola, na sua família, na cultura, com seus amigos, com os pares, né? Namorado, namorada, cônjuge e tudo mais. E aí hoje, você tem a maneira como você olha para você e acredita em si mesmo. Isso pode ser uma boa autoestima ou uma má autoestima, uma autoestima ruim. Então a gente chama de alta autoestima ou baixa autoestima. E isso, vamos supor que agora você esteja numa relação que é uma relação um pouco mais complexa e não é tão boa assim, pode ser essa relação de amizade, de trabalho, um relacionamento íntimo, e acaba que você começa a duvidar de você, da sua capacidade, mesmo que você ao longo da sua vida tenha acreditado muito e investido na sua competência de capacidade, se de repente você está vivendo uma situação no ambiente de trabalho ou na sua vida pessoal que coloca isso em dúvida, você realmente pode começar a duvidar de você. Então essa autoestima ela tem que ser um investimento constante, porque o outro, nessa construção com o outro, você pode ter um prejuízo da sua autoestima. A gente até fala que existem empresas que são facilitadoras do autoconceito profissional e da alta autoestima no trabalho, e tem empresas que são dificultadoras, né, da boa autoestima, ou seja, acabam facilitando essa autoestima baixa, e não a alta, e não é isso que a gente quer. A última frase aqui dessa tela que diz o seguinte: a vida, ela nos convida todo o tempo a crescer,
a modificar estruturas de pensamento e a ser o melhor que nós podemos ser para nós mesmos e, consequentemente, para todos à nossa volta. Não adianta querer que o outro mude, porque a mudança tem que vir de você. Então, é importantíssimo que você, primeiro, vou falar assim brevemente, porque tem tudo a ver com a autoestima isso, que é a questão das relações. Seja qualquer relação que você tiver, com o líder da empresa, com o gestor, com as pessoas que estão no seu time, com você sendo líder da sua equipe, com as outras empresas, com a sua família, com seus amigos, ou seja, todas as relações da sua vida, elas vão influenciar você. E você também vai influenciar essas relações. E chega um determinado momento que você precisa escolher se priorizar. Priorizar o seu valor próprio, o seu senso de capacidade. Porque senão a sua autoestima fica abalada. E com a autoestima abalada, a gente sabe que há prejuízos em várias esferas da nossa vida. Imagina um líder que não acredita nele mesmo. Imagina um líder que não confia no seu potencial. Como que ele vai estimular as pessoas do seu time a acreditarem no seu potencial? Como que ele vai estimular essas pessoas a acreditarem nelas mesmas, se ele mesmo não acredita nele? Então, tudo isso é relevante. Investir no seu autoconhecimento requer também investir na sua autoestima, no seu autoconceito. Ampliar o seu senso de valor próprio. E uma visão realista, claro. Não adianta você falar assim, eu sou super maravilhoso em tudo que eu faço. E na realidade, não é, porque ninguém é em tudo o que faz, né? A gente tenta buscar ser o melhor que a gente pode fazer em todas as áreas da nossa vida, mas alguma área que você tem mais expertise, você vai ser melhor, e outra área que você tem menos expertise, você vai ser pior. E por isso que a gente está sempre em constante crescimento. Então, esse investimento no autoconceito, ele é essencial. Algumas pessoas que sofrem assédio moral no trabalho, por exemplo, elas tendem a ter uma dificuldade no sua autoestima durante um tempo, né? Enquanto elas estão ainda duvidando de si mesmas, da sua própria capacidade no ambiente de trabalho. Então isso pode ser um grande prejuízo para a autoestima. E às vezes precisa até de ajuda, né? Para que essa pessoa consiga sair desse lugar em função desse assédio moral. São só coisas que podem realmente acontecer na nossa vida que vão influenciando a nossa autoestima. E aí cabe esse trabalho interno constante para que a gente consiga manter a nossa autoestima alta. Vamos falar aqui sobre o autoconceito de baixa autoestima e alta autoestima. Vou botar meu óculos aqui para enxergar as letrinhas. Então vamos lá. Pessoas que têm baixa autoestima, elas choramingam por tudo. E quem tem alta autoestima só chora por perdas reais. Tem que tomar cuidado para não se tornar aquela pessoa que vive choramingando pelos cantos, chorosa, que tudo reclama, que nada tá bom. Então lembra que a gente falou das questões de valorizar aquilo que realmente é importante? Se choraminga por tudo, não está valorizando o que realmente é importante. Tudo passa a ser importante. Isso também é um fake, né? Ou seja, não é uma realidade. Tudo é importante, não é, né? Ser mais perfeccionista, pessoa que tem baixa autoestima. Quem tem alta autoestima vai utilizar os seus recursos internos a favor daquela situação e vai buscar o aprendizado numa situação. Na baixa autoestima, se gaba das suas ações, precisa ficar reafirmando, sabe? Como a própria pessoa não acredita nela mesma, ela precisa ficar provando para os outros e para si mesma que ela é muito boa. Então ela começa a falar que tudo que ela faz é maravilhoso, que ela tira nota 10 em tudo, que ela é uma pessoa incrível. Porque quem acredita em si mesmo não precisa ficar reafirmando isso o tempo todo. Na alta autoestima, ter consciência das suas ações, e aí não precisa ficar reafirmando as ações. Baixa autoestima, recorrer a numerosos dispositivos para chamar atenção, como, por exemplo, palhaçada, ficar perturbando os outros, adotar comportamentos antissociais, e a gente vê isso no ambiente de trabalho também, né? E na alta autoestima, comportamento ajustado socialmente, respeitando os limites de espaço entre o outro e entre si mesmo. Na baixa autoestima, ser muito crítico em relação a si mesmo. É claro que uma boa dose de autocrítica, no sentido assim, de uma autoavaliação constante, ela é importante, mas autocrítica demais pode fazer com que você nunca comece um projeto porque você acha que nunca você vai estar pronto. E às vezes a gente precisa começar sem estar pronto e vai aprendendo no percurso, né? Senão, imagina você na autoescola. Provavelmente o primeiro dia foi bem difícil, o segundo dia também, você pegou um monte de aula e chegou um dia que você falou assim, vai com medo mesmo, né? Porque você vai aprendendo com a prática. Senão você vai pegar 350 milhões de aula e nunca vai aprender com a prática. Então essa é a ideia, que você aprenda o essencial, que você consiga aprender aquilo que é importante, ganhe segurança para você começar a desenvolver. Quanto mais você pratica, mais segurança você vai ganhando, porque isso vai sendo reforçado.
E aí, na alta autoestima, entender que você é um ser humano. Portanto, você erra, acerta, aprende com os erros, não precisa ficar se criticando demais. Você se permite errar também. Na baixa autoestima, culpar os outros por tudo, arranjar desculpas para tudo, desculpar-se constantemente, ter medo de experimentar coisas novas e desconfiar das pessoas. Na alta autoestima, assumir responsabilidade, porque você assumindo responsabilidade, você para de culpar os outros, para de arranjar desculpa, para de ficar se desculpando toda hora. Né? Sabe aquelas pessoas que falam assim, olha, desculpa, mas eu preciso falar com você. Ué, desculpa por quê? Se você está precisando falar, é só você falar assim, dá licença um minutinho, eu estou precisando falar com você, me diz qual é o melhor momento. Então essa é a maneira de colocar, e não ficar toda hora pedindo desculpa, né? Quando você transforma o medo em aliado e começa a agir, você para de ter medo de experimentar coisas novas. Ou você vai com medo mesmo, porque o corajoso é isso, né? A coragem é isso. Tem medo, mas vai lá e faz com medo mesmo. Porque o medo, ele é um alerta pra gente. É aquilo que faz com que a gente preste atenção e fale assim, bom, esse caminho ele pode ser muito bom, mas ele também pode não ser tão bom assim. Então, eu tenho um receio de fazer alguma coisa que possa prejudicar alguém, por exemplo, né? Então, você vai dosando esse medo para que ele não seja uma nota 10. Então, um medo nota 4, 3, 4 ainda dá para ser, mas acima de 6 já não é adequado. É claro que você pensa assim, imagina que você está agora numa sala de aula física ou na sua sala, na sua casa, e aí entra um leão rugindo alto, e você vai falar, ah, leão, eu te adoro, que delícia, vem cá. Não, você não vai fazer isso. Você vai se esconder, você vai buscar ajuda, você vai fechar uma porta para que esse leão não te agrida. Então o medo, ele é uma questão de sobrevivência. Ele não é de todo ruim. Ele é um pisca-alerta para que você tome cuidado com determinadas coisas. Então é só você usar o medo como seu aliado, como seu amigo. E buscar aprender com esse medo para que você realmente use ele como uma força e não como uma fraqueza. E ao invés de ficar desconfiando de todo mundo, ter você mesmo uma atitude de confiança. E saber que aquilo que você dá é diferente do que o outro está dando. Se o outro está dando desconfiança, está dando ingratidão, está dando um trabalho mal feito, não é por isso que você vai fazer a mesma coisa, né? Lembra disso, ok? Aqui, nesse slide, deixa eu colocar minha tela aqui. Tem assim, believe in what you do, ou seja, acredite no que você faz. Isso é essencial, você precisa acreditar naquilo que você faz. Senão você está fazendo para quê? Né? Acredita naquilo que você faz, acredita no seu potencial, para que você possa cada vez mais crescer, né? Aquela espiral que a gente disse nas nossas aulas anteriores. É essencial que você tenha uma previsão realista dos seus recursos internos. Ou seja, vamos supor, vou dar um exemplo de recurso interno. Determinação. Qual a sua nota para a sua determinação de 1 a 10? Aí você pode falar, minha determinação é 5. Vamos fazer chegar a 10? Ah, mas eu não sei fazer minha determinação chegar a 10. Eu ia deixar esse tema lá mais lá pra frente, mas já que eu toquei nele, então vamos lá. Eu não sei como fazer para chegar a minha determinação chegar a 10. Não sabe? Eu vou te dar algumas estratégias agora. Estratégia número 1. Estipula o que você precisa fazer, coisa pequena. Não bota uma coisa muito grande. Por exemplo, em uma área que seja que você precisa melhorar na sua vida. Supondo que seja alimentação, atividade física, acordar mais cedo, gerenciamento do tempo, escolhe uma. Eu vou dar um exemplo aqui de atividade física, porque eu acho que é a mais fácil de dar, ou de alimentação, então eu vou escolher atividade física. Ah, eu preciso começar a fazer atividade física na minha vida, mas eu trabalho 8 horas por dia, eu chego em casa cansado, eu tenho família, então tá muito difícil de realizar atividade física. Proposta, 5 minutos todos os dias. Vê se você pode fazer um trecho a pé para ir para o trabalho e depois pegar a condução. É possível que você corra durante 5 minutos? É possível que você suba escada durante 5 minutos? O que você pode fazer 5 minutos todos os dias? E aí, a partir de 2 semanas, você começa a subir para 10 minutos todos os dias. Ao invés de você estipular o máximo, o ideal, aquilo que você gostaria de alcançar, estipula o mínimo. Aquilo que é o mínimo que você pode fazer todo dia. O que seu cérebro vai entender? Opa, a gente está fazendo atividade física. Opa, a gente precisa fazer atividade física. Estou dando um exemplo muito simples, ok? Ah, eu preciso chegar na hora no serviço. Porque eu estou chegando todo dia 10 minutos atrasado. Começa a acordar 15 minutos mais cedo. Para você chegar na hora. Fazer tudo que você faz e começa a acordar 15 minutos mais cedo. Aí você começa hoje, aí amanhã vai ser um pouquinho difícil. Vai acordar com sono. Mas aí você vai. E vai de novo, e vai de novo. Seu cérebro entende e você vai construindo um novo hábito. A construção de um novo hábito, isso tem a ver com persistência e determinação,
é justamente você começar a fazer um pouquinho todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até que você não consiga mais ficar sem aquilo. Que quando você fica, você sente até falta. Como, por exemplo, se você ficar 2 dias sem tomar banho, provavelmente você vai sentir falta. Se você ficar 2 dias sem escovar o dente, provavelmente você vai sentir falta também. Então, como que esses hábitos foram criados? Você não nasceu tomando banho e escovando dente. Ou quando nasceu, alguém te deu um banho. Depois que você criou dente, né, que você teve, nasceu os dentinhos aí, alguém escovou o dente pra você. Mas chegou uma hora que você começou a fazer sozinho, porque aquilo virou um hábito na sua vida. Então, criar um novo hábito e começar pouquinho. Estipula um mínimo diário. E aí começa a praticar todos os dias com determinação. Hoje eu vou fazer 5 minutos. Amanhã eu vou fazer 5 minutos. Depois de amanhã 5 minutos. E assim vai. Um dia após o outro. E aí você alavanca a sua determinação. O mínimo para você alcançar o máximo, ok? E depois você vai aumentando. Claro que à medida em que o hábito está instalado, depois de 21 dias, um mês, você começa a ampliar. De pouquinho em pouquinho, ok? Eu sempre brinco que a gente não tem... ninguém começa correndo uma maratona do dia para a noite, né? Você não levanta da cama e fala, agora eu vou correr uma maratona. Não existe isso. Tem que ir de pouquinho em pouquinho. Ninguém também fala assim, agora eu vou mudar de trabalho hoje, vou chegar lá no primeiro dia de trabalho. Primeiro dia, lembra do seu primeiro dia de trabalho em algum lugar que você já trabalhou? Foi tudo maravilhoso, perfeito, o melhor dia da minha vida. Difícil disso acontecer. Pode ser o melhor dia da sua vida, mas só que você vai estar nervoso, não sabe ainda direito o que tem que fazer, você vai conhecer as pessoas. Então é um ambiente novo, em que você é meio que um estranho no ninho, né? Então você tem que se adaptar. E aí, com o tempo, vai ficando mais fácil, depois que você conhece o trabalho, né? Então, é a mesma coisa. Criar um novo hábito, ter determinação, disciplina, para ir construindo esse novo hábito. E aí que eu não terminei, por isso que eu estou voltando ao slide aqui. Então, sua capacidade também, né, para encarar um tipo específico de situação. Prever possíveis atitudes suas, comportamentos, sentimentos. Isso é uma questão realista sua. Eu fico chateado quando... Então você já sabe. E o que acontece quando eu fico chateado? Como que eu me comporto? O que passa pela minha cabeça? Eu quero ficar me comportando dessa maneira? O que eu posso fazer diferente? Então, se num primeiro momento você não está conseguindo gerenciar, a gente vai ter aí depois um módulo só de inteligência emocional. Mas se você, nesse momento você não está conseguindo gerenciar suas emoções, é melhor evitar ficar chateado. Até que você aprenda que eu posso ficar chateado, gerenciar isso e não explodir, por exemplo. Fazer alguma coisa para que eu realmente consiga lidar com essa situação sem ser de uma forma ruim. A autoconfiança também faz com que você saiba qual é a melhor maneira de agir sem agredir a si mesmo e sem agredir o outro. Nossa, acho que só isso daí já dava uma aula assim, de 2 horas, né? Sem agredir a si mesmo, sem agredir ao outro. Porque é sempre esses 2 extremos que a gente se coloca. Ou você está efetivamente agredindo o outro porque alguma provocação veio do outro, ou alguma coisa você está descontando em cima da outra pessoa. Ou você, sem querer, está descontando em você. E esse descontar em você pode ser de N formas. Somatizando alguma coisa, tendo uma dor de barriga, uma dor de cabeça, alguma situação, né? Tá descontando em você, tá se punindo de alguma maneira, tá fazendo com que você fique chateado, mais chateado ainda, realimentando o pensamento daquela chateação. Às vezes aconteceu um evento de manhã, chegou de noite e você está falando daquele evento. Deixa ele de manhã. Então, essas coisas vão acontecendo que você leva uma coisa desse tamanho, você levou para o dia todo, e cada vez que você foi falando, você foi aumentando a intensidade. E chega uma hora que aquilo que era isso, virou isso. Mas quem fez isso aqui? Ficar desse tamanho? Você. Então, essa é a grande questão, né? Do autogerenciamento. A autoconfiança faz também com que você possa agir sem se agredir e sem agredir o outro. Avalia as suas prioridades, respeita a si próprio e as suas emoções, respeitar os seus próprios limites. Se você sabe que 2 noites sem dormir você vai ficar irritado, eu já fico irritado com 1 noite sem dormir. De 2 não. Eu já começo a ficar assim, eu falo que eu tô dando coisa na minha sombra quando eu fico sem dormir, fico sem comer. São necessidades básicas do corpo, né? Dormir, ao banheiro, comer, isso faz parte da vida, beber água. Então, quando você percebe qual é o seu limite de tempo sem comer, qual é o seu limite de tempo sem dormir? Qual é o seu limite de tempo de trabalho? Aí você começa a se gerenciar. Então, autoconhecimento. Pessoas autoconfiantes tendem a expressar confiança na própria capacidade de superar desafios e situações difíceis, investem mais no seu desenvolvimento pessoal e profissional e são também mais resilientes. E aí, continuando aí falando da autoconfiança. Atualmente, a autoconfiança é considerada uma competência ou uma habilidade que é avaliada nos processos seletivos realizados pelas organizações, que estão à procura de pessoas capazes de gerir negócios, então elas precisam ser autoconfiantes,
criar possibilidades e desafiar fronteiras. Então, vamos pensar nessa frase aqui? Deixa eu até ampliar aqui. Se essas pessoas, elas precisam encarar os desafios, elas precisam inovar, elas precisam superar os problemas, superar as fronteiras, ou seja, a fronteira está aqui, ultrapassar aquela fronteira. Se elas precisam fazer tudo isso, não tem autoconfiança, vai ficar um pouquinho difícil. Então elas precisam, em primeiro lugar, acreditar nelas mesmas, conhecer o seu potencial, seus limites, seus recursos. Eu lembro de uma época que eu trabalhava num lugar que eu amava trabalhar naquele lugar, e às vezes a gente fazia eventos nesse lugar. Não vou falar qual é, porque é muito conhecido, então, mas vou falar assim, o que acontece? A gente fazia eventos. E às vezes, nesse evento, a gente ficava 20 horas trabalhando num dia. E aquilo pra mim não tinha problema nenhum. Eu estava tão motivada, tão satisfeita de estar trabalhando ali, que trabalhar 20 horas ali não tinha problema. Eu ia em casa, dormia 4 horas, tomava um banho e voltava, sem problema nenhum. Feliz da vida de estar fazendo aquilo dali, fazia com disponibilidade, e eu queria estar ali. Aí já trabalhei em lugares que as 8 horas de trabalho era horrível. Era uma coisa muito ruim estar naquele lugar. Porque o ambiente não era bom, porque eu não gostava do que eu estava fazendo, e por aí foi. Então a gente vai observando com o crescimento que tudo depende da sua atitude, de como é que você encara aquele desafio. Quanto mais você tem autoconfiança, quanto mais você se conhece, quanto mais você tem autoestima, você vai fazer escolhas melhores para sua vida. Claro que aquele emprego que eu não gostei, que não estava bom, eu pedi para sair, eu reinventei o meu trabalho, eu fiz alguma coisa para que eu pudesse ficar bem. É isso que é um exemplo que eu estou dando aqui do que eu já consegui fazer na minha vida, para que você também consiga fazer na sua. As coisas não são dadas, pronto, acabou, é assim, não, você vai ser infeliz aqui mesmo nesse trabalho, é para sempre. Cuidado com isso, não existe emprego para sempre não, tá? Para sempre, nada acontece para sempre. As coisas mudam. E às vezes aquilo que você determinou que era para sempre, daí a 10 minutos depois acontece uma coisa incrível, maravilhosa, e você já escolhe outra coisa. Igual uma casa que você compra que tem um banheiro lá que é funcional. Você é solteiro, casou, teve filho, que não funciona mais. Precisa fazer uma obra. Então é a mesma coisa na vida. A gente tem que estar em constante obra em construção. Então construir fronteiras precisa de ser autoconfiante. E aí aqui, eu acho que esse já é praticamente o último slide, que fala o seguinte: quanto mais você se conhece, mais você é livre. E essa é uma realidade, a sua liberdade de poder fazer escolhas. Porque você conhece o que você quer, você sabe o que você quer, você está determinado naquilo que você quer. A sua força não vem de fora de você não, viu? Vem de dentro. Não é algo externo. Você pode até, vou te dar 2 exemplos aqui, deixa eu ampliar a tela. Quando eu falo que sua força vem de dentro, sua motivação, a gente vai falar depois de motivação na outra aula, também vem de dentro. A força vem de dentro da gente. Então você tem uma pessoa super motivada no ambiente de trabalho, que está ali conquistando, lutando, crescendo e tudo mais. Tem outra altamente desmotivada. As duas receberam um incentivo, uma viagem para Cancún, olha que maravilha, hein? Com acompanhante, se baterem uma meta. Qual que você acha que vai ganhar a viagem? Provavelmente o altamente motivado. Porque a pessoa altamente motivada vai arrumar um monte de desculpa para ela mesma. Vai falar assim, isso aí é mais uma conversa, vou dormir, é capaz de nem me dar essa viagem. Isso aqui não. Então, a motivação, desculpa a tela tremeu aí, a motivação, ela vem de dentro. E as pessoas mais motivadas, as pessoas que conseguem se perceber, elas alcançam melhores resultados. Estou te dizendo aí, com certeza absoluta, que a outra pessoa desmotivada não vai alcançar um resultado. Mas é mais difícil, porque ela, ao invés de de tentar ficar motivada e buscar melhorias, ela fica inventando desculpa para ela mesma e para não alcançar um determinado resultado, ok? Então, as nossas forças estão dentro da gente, não fora da gente. Seja você mesmo, único e singular. Todos os treinamentos que eu conduzo, eu sempre falo a mesma coisa. Você vai conduzir, vai ser você na empresa que você atua, sem querer ser mais ninguém. Você vai contribuir com o seu lugar nessa empresa, como um líder extraordinário, sendo você mesmo, único e singular. Mas o meu concorrente é o líder da minha equipe vizinha, que concorre comigo porque a minha empresa é muito competitiva. Ele é ele, você é você. Você faz o seu melhor, ele faz o melhor dele. Em vez de você ficar parando olhando para ele, constrói suas forças. Reforça você. Melhora suas fraquezas. E aí você vai ser melhor do que a sua versão anterior. E não do que ele. Esse é o nosso grande desafio na vida, né? É a gente ser melhor a cada dia do que a nossa versão anterior de ontem. Invista no seu potencial e ofereça a sua contribuição ao mundo. Eu termino com essa frase aqui porque eu acho o seguinte.
Quando você investe seu potencial, quando você oferece sua contribuição ao mundo, quando você sabe o que você está fazendo aqui, quando você escolhe ser líder, e não porque você foi empurrado para isso, mas porque você quer, porque você está abraçando essa causa, realmente você vai ser um líder extraordinário e realmente você vai dar uma contribuição ao mundo. Ah, mas eu não vou resolver o problema do mundo. Claro que não vai, nem eu, nem você, nem ninguém. Mas olha só a sua contribuição ao mundo. As pessoas estão felizes? Você tem uma equipe de 10 pessoas, por exemplo. Essas 10 pessoas estão felizes nesse lugar? Estão trabalhando com vontade? Estão motivadas? Elas estão ganhando o pão delas, podendo realizar um monte de coisa. Você não sabe quem essas pessoas vão ser amanhã. Quantas pessoas elas estão multiplicando as ideias que você passa para elas. Você não sabe quem essas pessoas vão se tornar amanhã. Líder que vão se tornar. Então, né, você vai fazer a sua contribuição na sua parcela do mundo que você pode alterar aí no trabalhinho do Beija-Flor, ok? Então, assim a gente termina essa aula 5. Muito obrigada pela sua companhia. Seja você um líder extraordinário. Até a aula 6.